Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é polêmico. Novo guideline sobre vitamina D para prevenção de doenças. Nós tivemos agora, no mês de junho, aquele tradicional congresso anual da Endocrine Society, que foi o ENDO 2024. Eric estava lá, em Boston, e acompanhou a publicação em primeira mão do novo guideline sobre vitamina D para prevenção de doenças. Eric, quais foram suas percepções iniciais sobre esse novo documento? Bem, Ícaro, na verdade, minha percepção inicial foi me assustar com alguns pontos, mas bora lá. Eles apresentaram, cada recomendação do novo guideline, eles apresentaram, disseram as evidências e se justificaram por que aquele dali foi recomendado. Eu acho que a primeira coisa que a gente já tem que falar é que a maioria das evidências que a gente vai falar são de fracas a moderadas. Então, eles mesmos diziam isso. Aqui as recomendações, as evidências são fracas a moderadas. Mas aí ele sempre contrabalanceava o fato de a gente ter uma evidência fraca, moderada, com o fato de ter poucos efeitos adversos com a intervenção que eles estavam propondo. E que intervenção é essa, no caso? A suplementação empírica de vitamina D. Então esse guideline ele vai se basear muito sobre isso, a suplementação empírica para prevenir alguma doença, prevenir algum desfecho. Então a gente tem que entender o que é essa suplementação empírica. A suplementação empírica é aquela em que você vai suplementar a vitamina D sem dosar previamente a 25-hidroxivitamina D. Ou seja, eu não sei qual é o status basal daquele indivíduo. Certo? Eu vou dar a vitamina D mesmo sem saber quanto está a vitamina D. Isso é, por definição, a suplementação empírica. E que seja uma suplementação além da recomendação dietética para cada grupo. Ou seja, todo mundo de 1 a 70 anos de idade, por exemplo, tem que ter aí o mínimo de 600 unidades por vitamina D por dia, tá? E a partir de 70 anos, 800 unidades. Então, a suplementação empírica seria algo além disso que o paciente, na teoria, já deveria estar fazendo na sua dieta, enfim. Não só a dieta, porque a gente sabe que tem aí também a produção cutânea, mas que ele tenha já um aporte mínimo de 600 unidades de 1 a 70 anos de idade ou de 800 unidades acima de 70 anos de idade. Certo? Então, a suplementação empírica seria isso. Suplementar além do mínimo já recomendado internacionalmente, dependendo do grupo do paciente, sem necessidade de dosar a vitamina D antes, certo? Então, a maioria das recomendações que a gente vai falar a partir de agora é baseado nessa definição. Não estamos falando em suplementar para quem está com deficiência de vitamina D e é de um grupo de pacientes que vai ter um benefício. Por exemplo, osteoporose. Se o paciente tem osteoporose, ele vai continuar dosando a vitamina D e se a vitamina D estiver baixa, ele vai repor para ficar acima de 30. Paciente pós-bariátrico, eu vou ter que dosar, tem uma desabsorção intestinal. Tem aqueles grupos de pacientes em que eu sempre vou ter que dosar. Mas aí esse guideline, falando da suplementação empírica, é justamente pegar aqueles pacientes, geralmente eles estão considerados população saudável. Certo? Acho que é algo que a gente tem que estar em mente antes de a gente começar a falar recomendação por recomendação. Maravilha. Para o pessoal que está nos acompanhando, esse documento dividia os pacientes em grupos de acordo com faixa etária, gestantes, pacientes com pré-diabetes, e nós também iremos fazer essa discussão de acordo com grupos, trazendo, obviamente, a recomendação do guideline e, claro, a opinião, a avaliação crítica dos nossos editores. Então, primeiro grupo. Crianças e adolescentes de 1 a 18 anos. O documento recomenda suplementação empírica de vitamina D para reduzir o risco de raquitismo nutricional e também potencialmente reduzir infecções respiratórias na infância. Isso mesmo, né? É exatamente isso. Eu li 3 vezes a recomendação. E assim, a questão é que é 1 para 18 anos, todo mundo. Isso. Então você não dosaria, você faria a suplementação, já admitindo que essas crianças e adolescentes estão no mínimo aí de 600 unidades por dia, e você vai fazer essa suplementação empírica para todo mundo. Isso já é bastante questionável. Teve pessoas que questionaram os palestrantes sobre isso, dizendo: tá diferente de qualquer diretriz do mundo, assim, por que você está tão diferente? Principalmente quando você pega adolescentes.
Né? A gente, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda para recém-nascidos, já vai começar a suplementação, né? Mas você não vai manter isso até 18 anos de idade, tá? E aí, já o primeiro impacto aqui disso foi até por quê até 18 anos? Eu acho que até perguntaram isso, eu acho que eles até foram meio, assim, se enrolaram para responder, tá? E assim, a gente tem que fazer algumas análises críticas. Primeiro, assim, a prevenção do raquitismo faz sentido no aspecto de que a gente sabe que o raquitismo carencial ele tem aumentado nos últimos anos. Isso é fato, tá? Mas isso é fato principalmente em populações de países mais pobres. Isso. Em que o acesso à suplementação empírica vai ser mais complicado. Porque eles sempre justificam que, não dá pra gente... Tem evidência fraca, é fraca. Mas vamos recomendar porque é seguro, se fizer uma dose segura, e é barata. Eles falavam muito isso, é barata. É barata, entre aspas. Eu nem acho que no Brasil é barato para a maioria dos nossos pacientes do SUS. Eu tenho pacientes com prescrição de vitamina D no SUS que nunca fizeram uso. Porque não acham barato. Acham caro, inclusive. E aí, o que é que eles justificam? Que eu entendo esse lado, né? A gente também tem que pensar na equidade em saúde. Então, a partir do momento que a gente suplementa nos países pobres, por exemplo, e que aí a gente vai prevenir raquitismo, a gente vai estar fazendo a equidade, né? Então, deixando aquele paciente, aquelas crianças ali do país mais pobres, igual em termos de saúde de países mais ricos. Beleza, mas essas pessoas vão conseguir a vitamina D empírica como? Né? Eu acho que é lindo, assim, até faz esse sentido você pensar na questão da equidade, mas não é barato, minha gente. Não é barato. Pode ser até, eu não sei qual é a realidade da Europa e na América do Norte, seja, mas eu acho que pensando em Brasil, não é. Então, eu entendo a justificativa, mas eu acho que são realidades muito diferentes. Eles fazem também uma alegação de que as infecções respiratórias são uma causa importante de mortalidade na infância, enquanto, como você colocou, Érica, a intervenção com vitamina D é algo fácil e barato e reduziria a mortalidade. Mas deixando claro que é uma evidência fraca. E essas evidências, e eles dizem, essa de infecção do trato respiratório é uma evidência fraca, e eles chamam, né, os cientistas a fazer estudos de intervenção para confirmar. Até porque esses estudos que eles pegaram para fazer essa recomendação de fazer a dose empírica para reduzir a infecção respiratória é baseado em estudos da Ásia. Basicamente, todos os estudos são da Ásia, né, que já é outra população. Isso. Então, a gente precisa também que tenha nas Américas, na Europa, a gente praticamente não tem dados sobre isso, né? E aí tem que pensar no contexto de novo, né? Se talvez a vitamina D, o paciente que tem um fator de risco para infecção respiratória não é um paciente que tem uma menor exposição solar e que talvez tivesse um nível mais baixo de vitamina D. De novo, não existe nenhum estudo de intervenção para mostrar a evidência de que vai ter realmente um benefício nessa suplementação. Um estudo grande, com um trial grande, com poder estatístico forte. De novo, e como eu disse no início, vai se repetir, as evidências tudo fracas. E eles pensam muito nessa questão da equidade, que, de novo, eu acho bonito, tudo lindo, mas eu acho que ainda não é uma coisa factível. Eu acho que isso faria sentido assim, pensando agora em intervenção populacional, digamos. Se toda criança tem que suplementar a vitamina D, será que vitamina D, então, tem que estar presente em fórmulas infantis, né? Nessa dose que eles orientam. Eu acho que isso sim, até forte. Por exemplo, por que não colocar vitamina D no nosso leite? Né? Isso é feito em alguns países já. E eu acho que faria sentido para prevenir o raquitismo, por exemplo. Sim. Então, o nosso leite ser fortificado com vitamina D. A gente não tem isso no Brasil. Não fica tão dependente da condição financeira daquela pessoa, daquele indivíduo comprar. Veja, isso é uma recomendação populacional. A gente está falando de uma recomendação de um guideline para nível populacional. Né? E é muito complicado você pensar no indivíduo. E ele deixa claro que a suplementação não é necessariamente feita com a cápsula, né? Isso pode ser uma suplementação através de um alimento que o paciente escreve usa, de uma fórmula, né? E aí a gente tem que levar em consideração também isso, né? Assim, a faixa de dose é muito ampla, né? Ele botou lá de 300 até 2.000 unidades. Esse é outro problema. Ninguém sabe. Eles recomendam a suplementação empírica, mas dizem que não são capazes de determinar uma dose. Por quê? Porque os estudos foram heterogêneos na dose que utilizaram. Agora, eles dizem lá quais foram essas doses. Eu acho que até uma forma... suplementar empiricamente vitamina D não é fazer qualquer dose da sua cabeça. Então, eles colocam lá uma faixa. E essa vitamina D, nessa faixa, ela não vai ultrapassar os 4.000 diário, que é a recomendação internacional de você não ultrapassar. Então, você não vai pegar e fazer... eu vou suplementar empiricamente, vou fazer 10.000 unidades de vitamina D para essa criança. Não é isso. Embora eles não consigam recomendar uma dose única,
eles colocam lá a faixa de dose. E aí vai variar isso aí mesmo, 400 a 3.000 unidades por dia de vitamina D. A média para criança e adolescente, visto nos estudos que mostraram diminuição de infecção respiratória, foi em torno de 1.400 unidades, para a gente ter uma noção. Certo? Então você não vai fazer, embora não esteja uma recomendação específica de dose, você não vai fazer 5.000, 6.000, 10.000 por dia pensando nisso. Por favor. E pensar que raquitismo vai ser uma deficiência de vitamina D muito deficiente para poder vocês... Isso, geralmente é vitamina D abaixo de 10, né? Mas aí é isso, vocês estão pensando em prevenção, não é o paciente que já chega com raquitismo. E aí tem esse cuidado da dose. Acho que isso é muito importante a gente frisar, Ícaro, para o pessoal não achar que é qualquer dose, né? Veja que eles sempre estão falando, a gente está recomendando porque é seguro. Se você começar a fazer super dosagens, vai deixar de ser seguro e a recomendação deles, que já é problemática, aí vai perder completamente o sentido. Perfeito. Próxima recomendação para o próximo grupo, eu acho que aqui é aquela que todo mundo concorda, né? Então, adultos ali acima de 18 anos, abaixo de 50 anos, não tem indicação de suplementação empírica de vitamina D. Isso. Agora, Eric, deixando claro que estamos falando de adultos saudáveis, né? Isso. E aí eles falam novamente que aí não tem evidência nenhuma. Então eles buscaram, eles falam lá no texto, essa questão que é muito falada, assim, prevenir, por exemplo, doença autoimune, que o pessoal pergunta muito, fala muito, prevenir câncer. Não tem evidência de que você fazer suplementação para esse grupo de pessoas saudáveis vai ter algum benefício em algum desfecho. Não tem trial suficiente para mostrar isso. Então, eles se posicionaram contra não só a suplementação empírica, né, mas também contra a dosagem. Você não vai dosar, não é que isso aí já é uma coisa que, isso aqui eu concordo, né, de não dosar na população saudável. Agora, tem que saber, e a gente já tinha falado isso quando a gente falou no último podcast de consenso internacional da vitamina D, tem que saber para quem você vai dosar, para quem você não vai dosar, para quem vai ter benefício dosar ou não. Aí é muito individual. Mas o que eles estão recomendando é, você nem vai dosar do ponto de vista populacional para todo mundo entre 18 e 50 anos, né, que seja saudável, nem vai fazer a suplementação empírica para esse povo todo. Tá, então resumindo, só pra gente deixar bem clarinho aqui, pontuando, né? Então, se você tem um adulto saudável entre 18 e 50 anos, você não deve nem solicitar a dosagem de vitamina D, né? Então, assim, exato. Não é exame de rotina. Isso a gente já tinha falado no consenso internacional, né? Com certeza, só deixando claro, tá, pessoal? Muito bem. Vamos seguir mais um pouquinho. Agora, de 50, ele divide ainda, né? De 50 a 74 anos. Já vai pegar uma população idosa, mas a recomendação ainda é de não fazer suplementação rotineira para pacientes saudáveis, inclusive também de não dosar, não é isso? Isso, é a mesma coisa, a mesma recomendação. E aqui vem muito dos dados dos últimos estudos que a gente teve nos últimos anos, grandes trials, como o Vital, por exemplo, que mais ou menos nessa idade aqui de 50 a 74 anos, eles viram que não houve benefício em redução de risco cardiovascular, redução do risco de câncer, nem de fratura teve, né? Então, eles orientam que é um idoso, mas é um idoso saudável, né? Você não vai nem dosar, nem vai fazer suplementação empírica. E aqui a gente tem, enquanto em 18 a 50 anos a gente não tem evidência nem que sim, nem que não, entre 50 e 70 talvez a gente possa dizer que tem evidência que não. Mas aí a gente também tem que lembrar toda a crítica a esses estudos. Isso. Que foram estudos em que a população lá avaliada tinham níveis, na maioria, tinham níveis normais de vitamina D acima de 30. Certo. Persiste a dúvida. Se o paciente já tiver deficiência e eu suplementar, será que eu não vou ter um desfecho positivo? Outra questão também, esses estudos não foram de longo prazo de acompanhamento, né? Então eles inclusive colocam isso no guideline. A gente precisa, nessa população, de estudos em indivíduos que têm deficiência comprovada e que por mais tempo, mais de 5 anos de segmento, para a gente poder realmente bater o martelo aí em relação ao desfecho. Mas por enquanto, diante das evidências atuais, eu não vou dosar, nem vou fazer suplementação empírica em adultos entre 50 e 74 anos, saudáveis. Saudáveis e sem os próprios fatores de risco, porque aqui a gente já começa a pegar uma população ali, principalmente entre as mulheres, né, que já começa a ter algum risco relacionado à osteoporose, já tem uma população aqui em menopausa, então você já tem que aplicar alguns scores aí, né, talvez fazer uma avaliação. Você vai fazer uma avaliação individual. Mas uma avaliação a pessoa clínica, diz, mas a maioria dessas pessoas pode não ser
saudáveis, enfim. Vai ser a sua avaliação individual. Não, essa pessoa aqui é uma pessoa que tem doença renal crônica, essa pessoa aqui tem diabetes tipo 2. Não, é um paciente que eu estou preocupado com a massa óssea, o risco de osteoporose é maior, tem muito fator de risco. Você vai individualizar e vai dosar. Isso. Né? Você não vai sair dosando enlouquecidamente para todo mundo. Né? Eu vou pedir a glicemia de jejum e junto a vitamina D. Mas nem dosar e talvez até reforçar, porque hoje a gente vê muito esse excesso de exame laboratorial, um ponto que a gente tem que bater em cima. E aí você dizer assim, ó, pronto, essa faixa etária que a gente está discutindo de 50 a 74, embora com esses fatores de risco, ele recomenda de novo que não dose a vitamina D. Então, diga, não fiquei satisfeito, não concordo com isso, vou dosar. Aí dosou, aí tá normal, a pessoa tá saudável, e você continua dosando todo ano, 6 meses. Assim, não tem pra quê? Aí você nem vai suplementar, nem vai ficar dosando várias quebra vezes. total a justificativa, né? Acho que aí tem que... E é isso, uma coisa que eles batem muito é a questão do custo da dosagem. Inclusive, elas até colocam lá dados em dólares, né, dos Estados Unidos, que dosar a vitamina D é mais caro do que fazer suplementação empírica. Isso. Então, como eles também estão muito preocupados com o custo em relação à saúde, tem muita essa orientação. Faz a suplementação, que é mais barato do que ficar dosando, mas também não faz a suplementação e dosa também não. Porque se você faz a suplementação numa dose segura, você não vai se preocupar com superdosagem e o riscos, problema, né? Que eu, assim, criticando aqui, é que a gente vive um momento onde se fala tanto de doses mais elevadas, de situações mais, assim, difíceis em relação a isso, que é muito difícil. Se você disser, você está tomando vitamina D, 1000 unidades por dia, aí você está preocupado, e a preocupação que ele coloca aí é que esse nível é seguro, você não precisa dosar para ver se não subiu demais. Uhum. Mas o que vai ter de gente falando, já que você está tomando, você tem que dosar para ver se chegou no alvo. Mas não tem alvo. Então, não tem alvo. E eles citam isso claramente. Aí quem está escutando, então vão se perguntar. E eles dizem que é para deixar acima de 20 ou 30, a eterna guerra entre 20 ou 30. Eles dizem claramente que não tem como estabelecer nenhum alvo, porque não há nenhum estudo que disse a partir de alvo tal vai ter benefício tal. Né? Então, eles não para dar um exemplo, né? Então, assim, a gente tem alguns dados de meta-análise mostrando lá, o paciente com vitamina D abaixo de 30, você fazer suplementação de vitamina D, diminui o risco de fratura. Tá. Mas aí essa suplementação foi um tratamento. Ele não suplementava e ficava dosando a vitamina D para chegar num alvo acima de 30. Ele dava a vitamina D e ia ver se reduzia a fratura. Não tem esse negócio de você chegar naquele nível pré-determinado, né? Então, assim, é um ponto de corte para você determinar o começo da história, não o final da história. Então, fazendo uma comparação aqui, quando a gente vai tratar de dislipidemia, nosso objetivo maior é reduzir aquele desfecho, mortalidade, eventos cardiovasculares. Isso. E aí nós temos uma meta de colesterol LDL que pode ser um guia para a gente otimizar o tratamento, intensificar o tratamento. E que é uma meta baseada em evidência. A gente tem evidências estabelecendo essa meta. E que a gente só tem evidência para você ir super intensificar um tratamento no muito alto risco. Então, aquele paciente que já teve evento, o paciente já teve complicação. Então, transportando um pouquinho para a vitamina D, talvez seja aquele paciente que já tem osteoporose diagnosticada, que já fraturou. Que e já tem... você está dizendo talvez exatamente porque a gente não tem evidência. Isso, não tem como extrapolar isso falando de vitamina D. Nem nessa situação extrema não tem, né? Nem nessa... Aqui o raciocínio vai ser o seguinte, eu vou suplementar para reduzir aquele desfecho. Por exemplo, raquitismo na infância. Mortalidade infantil por infecção respiratória. Mas sem ter uma meta de 25 HD na circulação. Até porque não tem essa história de comparei, fiz isso aqui e não tem nem fazendo isso aqui, imagine fazendo isso aqui para no final quem ficou acima de tal ponto, abaixo... Não tem isso, né? Então, não dá. Então passou essa população adulta aí sem indicação de suplementação, mas agora, a partir de 75 anos, eles voltam a recomendar suplementação empírica de vitamina D para redução de mortalidade. Isso. Concordam? Pelo menos é uma faixa etária, né, que se não se beneficiar em relação à mortalidade, mas talvez a questão de massa óssea, esse ponto aí. Já é o meu problema maior é todo mundo até 18 anos. Isso aí pra mim é problemático. Das evidências que eu li, eu achei tudo muito fraco, uma coisa que eu não concordei. Aqui, boa parte vai ter pelo menos uma osteopenia. 75 anos é um paciente mais idoso, já acho que faz mais sentido. Agora, o que é que eles dizem? O motivo é redução de mortalidade. Agora, é uma redução, não acho que, nossa, tá abafando, não. É uma redução modesta. Eles fazem questão de, reduziu pouquinho, pega aí a evidência, mostra que reduziu, mas foi muito pouco, aí pensa nisso, né? Vai ser, se fizer uma dose segura, não vai fazer mal. É barato, de novo, entre aspas, na cabeça deles.
né? Então faz aí a suplementação para todo mundo. Estatina, por exemplo, reduz muito mais mortalidade. Muito mais, nem se ficar bem claro. Nem se compara. Tanta gente briga para não fazer estatina, né? Exatamente. Então, assim, vamos lá. Aí você vai pegar o paciente acima de 75 anos. Hoje a gente tem uma população muito longeva, né? Então a gente tem muita gente nessa faixa aí. É uma população que, teoricamente, já começa a ter uma menor exposição solar, um menor nível de atividade física, uma menor ingestão de forma geral, né? A dieta, às vezes, vai começar a ficar um pouco mais restrita, não consome tanto alimento, começa a diminuir. Quantos e quantos idosos a gente vê, tá comendo pouco, e a família acha que ele tem que comer muito, né? Assim, né? Ter cuidado com essa história. Então, talvez você está enriquecendo a alimentação de quem tem alguma restrição. E boa parte dessa população não enquadra como completamente saudável, né? Sempre vai ter alguma comorbidade que está relacionada com maior risco de complicações relacionadas à deficiência de vitamina D. Então, assim, a frequência de diabetes é muito maior, a frequência de osteopenia e osteoporose é muito maior, a frequência de risco de queda, sarcopenia. Então, você tem uma série de fatores de risco que estão associados à deficiência de vitamina D. Então, assim, empiricamente... Faz mais sentido. Vai fazer para todo mundo porque você tem algum benefício. De novo... Aí tem que reforçar como vai fazer Aí vem o outro problema, que esse problema é um dos maiores problemas desse guideline, é não estabelecer dose. É dizer, faz, mas não bota dose. Quando? Mas, de novo, ele coloca uma faixa aí, uma variação. 400 a 3.000 unidades por dia. Né? E aí ele bota até uma média de 900, que é só 100 unidades a mais do que a recomendação mínima de 800. A média foi 900. Mas, de novo, essa média é a média dos estudos que eles avaliaram. Não dá pra gente extrapolar isso pra... Mas, assim, ficando claro a ideia de que é uma dose baixa. Que é uma dose baixa, vai para 1.000. É uma dose baixa. Né? Eles até citam, o Luciano falou aí dessa questão do idoso e tudo, eles até citam no texto do guideline que se você pegar estudo só de paciente idoso institucionalizado, por exemplo, você vai ter benefício, por exemplo, em diminuir o risco de fratura se você faz com cálcio, né? A reposição conjunta com cálcio. É claro, assim, são pacientes institucionalizados, então menos sol, mais restritos, acaba que se você for dosar, eles vão provavelmente ter níveis mais baixos de vitamina D e aí você dá a vitamina D e acaba tendo benefício. Mas aí, assim, é um grupo restrito, então eles não vão pegar e dizer, vamos fazer para todo mundo para reduzir o risco de fratura, porque não dá, ainda não tem dado para isso. O único dado realmente que eles acharam foi uma discreta redução de mortalidade. Aí por isso que eles resolveram mandar fazer a suplementação para todo mundo a partir de 75. Agora fazendo assim, uma análise mais crítica. Pensando por outro lado, esse paciente idoso já é um paciente polimedicado. Sim. Se eu tenho disponível o teste de vitamina D, certo? Se eu realizo, esse paciente tem uma vitamina D normal, acima de 30, até para a saúde óssea ele está protegido, né? E aí do outro lado, fazendo uma suplementação, né? Aí vai ser todo mês, né? Ele vai gastar todo mês com aquela suplementação. Então, assim, será que eu não poderia, se eu fizesse a avaliação do nível sérico, no caso, poupá-lo de mais uma droga nessa polifarmácia? Concordo com você. Sim, porque a recomendação aqui diz que você vai fazer a suplementação empírica para o idoso a partir de 75, mas também não vai dosar para todo mundo. Embora, no final das contas, a maioria vai preencher perfil de dosagem. Sim. Muito bem, então essa foi a divisão que o Guideline fez de acordo com faixa etária. Eles também trazem recomendações sobre gestantes, sobre pré-diabetes e sobre como fazer essa reposição, se seria dose diária ou doses intermitentes semanais, por exemplo. Se você quiser ver esse podcast em sua versão completa, acesse a nossa plataforma de cursos do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero por lá.